que é que vocês acham? A Camila colocou aqui que prefere o Meet, Cecília também está dizendo que prefere o Meet. Então, a gente pode ficar por aqui mesmo, né, pessoal? Ah, maravilha, graças a Deus, né? Meu temor, sempre que eu faço essa pergunta em cada turma minha, é que alguém diga que quer aquele bendito daquele Teams. Olha, não sei se vocês sabem, né? Estou compartilhando isso com alguns colegas meus. A pobre da professora Tamires perdeu tudo que foi de documento dela. O computador dela deu pau com esse negócio desse Teams. A pobre perdeu coisa do mestrado, do estágio, enfim, um terror. Eu estava morrendo de medo de acabar passando por uma situação semelhante. Então, que ótimo, primeira coisa definida. Segunda coisa, pessoal, ainda com relação às nossas AV1s, né, que eu não parabenizei a turma, assim, presencialmente não, né, mas, assim, ao vivo, mais próximos, eu gostei muito do resultado da turma, né, acho que a maioria se saiu muito bem, as notas foram bem bacanas. Acho que só faltou mesmo um pouquinho de atenção à questão do comando, né, do enunciado, que pedia aquela coisa da representação e do imaginário, que acabou escapando aí a atenção de algumas pessoas. Mas, tirando isso, uma outra coisa que a gente poderia chamar a atenção é somente a questão de correção gramatical, estruturação de parágrafos, né, que também faltou aí em alguns textos recebidos. Tirando isso, acho que a turma se saiu muito bem, fiquei super satisfeita, que não identifiquei plágios, né, não identifiquei cópias, isso demonstra aí enfim, né, um bom compromisso nosso de trabalho. De toda forma, eu queria perguntar para quem está aqui, porque hoje é o último dia de lançar notas lá no portal, né? Depois de hoje, os professores não conseguem mais ter acesso para alterar a nota de seu ninguém, e a gente só faz isso através do acadêmico. E aí é um procedimento burocrático, que preenche formulário, que depende da assinatura de coordenador. Então, se alguém tiver alguma pendência, se de repente eu esqueci de lançar notas, se eu deixei de corrigir algo que a gente, né, que eu lembro que algumas pessoas conversaram comigo individualmente, a gente acabou revendo algumas coisas, então, se tiver acontecido isso, por gentileza, falar comigo, né, até às 23 horas de hoje, eu vou trabalhar hoje um pouquinho estendido para poder lançar, enfim, corrigir essas coisas que não tiverem sido realizadas. E aí eu peço isso para vocês, tá bom? Se a gente não resolver hoje essas questões de falta e de nota, aí a gente só vai resolver através do acadêmico, e eu digo a vocês que demora um pouco mais, porque é um procedimento burocrático, né? Não é uma coisa que eu entro no meu sistema, como hoje, e eu mesma altero do jeito que eu achar que é necessário, tá bom? Temos alguma coisa de AV1? Ótimo. Um terceiro ponto, gente, que eu quero discutir com vocês é parcial 2. E aí você vai dizer assim, vala Nossa Senhora, né? O Cabo acabou de sair da semana de AV1, a outra já vem falar de parcial 2, tem de misericórdia, Jesus. Mas, gente, deixa eu me explicar. É porque nós combinamos que a nossa parcial 2 vai ser aquele momento de formação das arenas, né? Dos debates. As equipes que vão aí se degladiar no sentido... no melhor sentido da expressão, né? A gente vai discutir, a gente vai debater, calma, Islan, né? A gente vai usar de temas para que cada equipe faça um trabalho de defesa e a outra equipe faça um trabalho de acusação. E aí, pessoal, a gente já está em fim de semestre, né? Já está naquele momento, passou a V1, a gente já está aí com o semestre bem adiantado. Então, para que a gente possa fazer nossa atividade com muita tranquilidade, que vocês tenham tempo de fazer pesquisa, para no dia da apresentação as equipes virem devidamente bem municiadas, aí eu quero deixar já hoje as datas para vocês. Olha, tá gravando, atenção pessoal aí do assíncrono, né, que vai ver depois. Nossa parcial 2 vai acontecer no dia 18 e no dia... Desculpa, só um momentinho, deixa eu abrir aqui... Fechou? No dia 18 e no dia 25 de novembro, tá certo? Então, no dia 18, a gente vai ter ali a apresentação de duas equipes, aliás, de três equipes, de quatro equipes, e no dia 25, a gente tem mais 4 equipes.
Aquela coisa, né? Uma primeira rodada em que são duas equipes debatendo o mesmo tema, a segunda rodada, duas equipes debatendo o mesmo tema, com aquela questão que uma contraria e a outra defende. Então, o que é que eu quero pedir para vocês? Vocês querem que eu divida as equipes, no caso serão 8 equipes, né? Vocês querem que eu divida as equipes ou vocês pretendem se dividir? E aí, se por acaso alguém ficar sem grupo, fala comigo e eu faço o encaixe. Como é que vocês preferem? Vão ser 8 de quanto? Vão ser 8 grupos de 6 membros. No máximo, né? A gente pode ter aí 5, no mínimo 6, no máximo, que é mais ou menos a conta da sala. Vocês preferem... Quer que vocês... Gente, põe aí no chat. Jardel está dizendo que prefere... A segunda opção que eu disse é, certo, vocês mesmos se dividirem, né? Pronto. Então, gente, vocês mesmos irão se dividir e vocês vão me mandar essas equipes até sexta-feira dessa semana. Semana que vem, próxima quarta, eu já vou fazer o sorteio dos temas, tá certo? Vou fazer os papeizinhos aqui e aí vou sorteando para vocês. Equipe 1, e aí vou abrindo aqui o papelzinho, tema tal, defesa. Equipe 2, tema tal, acusação, beleza? Então, até sexta dessa semana, se organizem e tal, para que quarta-feira da semana que vem, todo mundo já saiba qual é seu grupo. O que a gente tiver para resolver quarta-feira da próxima semana seja realmente apenas o encaixe daquelas pessoas que de repente são de outra turma, não conhece o pessoal, é desblocado. Então, essas pessoas aí não se preocupem que eu estou aqui para fazer os encaixes, né, dentro dos grupos. Tranquilo, pessoal? Tem como dar um spoiler dos temas, não? Não, senão perde todo o encanto do negócio, né? Eu ainda, inclusive, estou pesquisando, até o momento eu devo confessar que só consegui escolher 4, né, dos temas que eu... não, Camille, muito obrigada por perguntar isso. Gente, manda para o meu e-mail. Como é uma coisa institucional e tal, vale nota, né, parcial 2, então mandem para o meu e-mail. Qual é o e-mail da professora? Tá lá no Unileão Digital, mas eu digo aqui para vocês, francilda@leonsampaio.edu.br. Então, manda lá, nome completo, certinho, dos integrantes, tá bom? Vocês podem fazer entre 5 e 7, tá? Vou até aumentar mais um. Entre 5 e 7 integrantes, dá certo pela quantidade de alunos que a gente tem aqui. Exatamente, Tiago, eu sou a intermediadora. Ah, meu irmão, é porque é uma pena que realmente vai ser virtual, porque, olha, pessoalmente já teve de tudo. Toda vez que a gente faz essa atividade é sempre muito bom. E, assim, não é porque rola treta, não, viu? É porque o pessoal, assim, a gente descobre uns artistas, sabe? Uns debatedores que a Globo perde, assim, nesse momento das eleições. Então, é sempre muito bom. Ah, isso me lembra que vocês devem eleger, né, no máximo 2 pessoas da equipe. Então, digamos que eu estou num grupo que tem 6 membros. Aí vocês vão escolher aquelas 2 pessoas, né, que vocês consideram que tem uma oratória, uma retórica mais bacana aí para vencer o debate. E essas pessoas, elas irão representar o grupo. E os demais vão ficar só na torcida? Nananina não, né? Os demais, eles irão produzir a resenha que eu irei receber, ou seja, o texto argumentativo dissertativo, a exemplo do que vocês fizeram na AV1, com a defesa ou com a acusação daquele tema proposto, ok? Então, nossa parcial 2, ela tem 2 momentos, tanto no dia 11, foi dia 11 que eu... Não, mentira. Tanto no dia 18 quanto no dia 25, vocês irão me mandar. As equipes que ficarem para o dia 18 se apresentam no dia 18 e me enviam por e-mail o texto no dia 18. As equipes que ficarem para o dia 25, elas se apresentam no dia 25 e mandam o texto no dia 25, ok? Tranquilo? Compreendido? Alguém me perguntou aqui alguma coisa que eu deixei passar. Escolhendo, gente, manda para o WhatsApp, respondi. Professora, repete o que vai ser a AVP, minha net caiu. Viviane, é aquele debate que a gente propôs lá no início do semestre, né, em que vocês, em equipes,
iam fazer aquele trabalho de acusação e de defesa. Inclusive, gente, nesse dia eu quero muito um auditório o mais imparcial possível. Neutro é impossível, né? Mas a gente fazer ao final, isso é que é o legal, né? Ao final, fazer a votação, eleger quem ganhou aquele duelo, né? Quem ganhou aquele debate, levando realmente em consideração os argumentos, a forma como foi exposto, isso é que é bacana. E para ajudá-los, né, pensando nisso, em dicas de oratória, em dicas de como aí a gente se expressar melhor em público, nossa aula de hoje vai ter uma convidada especial. Pode não, Tiago, tem que lembrar do Perriman, né? Nada de violência, nem simbólica, nem física, nem virtual, nem nenhuma, tá bom? Tem que ser um negócio bem organizado. Gente, como eu estava dizendo, a gente vai receber hoje uma convidada especial, que é a Chayenne. Eu já tinha comentado com vocês que eu ia fazer esse convite para a minha ex-aluna, né, aqui do curso de Direito, que é cineasta, que tem alguns filmes produzidos aqui no Cariri. Ela vai se apresentar melhor para a gente assim que ela se integrar aqui à nossa sala de aula virtual. E Chayenne hoje vai conversar com a gente sobre teatralidade, sobre técnicas de oratória, né, sobre como a gente usar a nossa linguagem e a nossa expressão corporal a favor do nosso discurso. Então, eu também acho, sabe, Jorge, eu sou muito fã de Chayenne, acho que ela vai trazer aí uma boa contribuição para a gente, e Chayenne vai entrar aqui na sala às 19 horas. Isso me lembra que eu tenho que mandar o link para ela só um momentinho, porque eu tinha dito, né, que ela ia conversar com a gente hoje, e estou lembrando aqui que esqueci de mandar o link. Só um minuto, tá, gente? Que aqui é no Quem Sabe Faz ao Vivo, né? Professora. Dia 25 de novembro, né, que é uma das datas de apresentação, é período de AV2 já. Opa, Felipe, dizendo uma coisa aqui extremamente importante, cadê meu calendário? Então, será que era 11 e 18, gente? Eu falei errado. Deixa eu ver aqui o que foi que eu coloquei no calendário. É isso mesmo, Felipe. Salva por Felipe. Isso é um menino que não merecia nem fazer uma AV2, já era para tirar 10 direto. É 11 e 18, tá, gente? Eu fiz confusão aqui. 11 e 18. Ainda bem que está sendo gravado. E aí o pessoal pode fazer aí. Muito obrigada, Felipe. Deus te abençoe, meu filho. Isso aqui é uma pessoa, né, que faz caridade. Então, é dia 11 e dia 18, porque dia 25 realmente já é semana de AV2. Muitíssimo obrigada. Por isso que eu tinha falado, né, em algum momento 11, depois me confundi. Muito bem. Então, eu dizia aqui que estou mandando o link para a Chayenne. E assim que ela chegar, gente, ela vai se juntar a nós. Enquanto Chayenne não chega, eu queria aproveitar para saber de vocês o feedback daquela aula gravada que eu deixei para os senhores e senhoras, né, há aproximadamente uns 10 dias atrás. Tudo compreendido, claro, límpido e transparente. Naquela aula, eu acho que eu encerrei na parte dos tipos de argumentos, não foi assim? O último slide fala sobre exórdio, conhecimento da auditória e argumento de autoridade. Vou abrir aqui para a gente. Deixa eu pegar aqui o slide, tá, gente? Estou abrindo para... Eu sei que tem gente que deve estar pensando assim, meu Deus, que aula, né? Porque eu estava dando uma olhadinha lá no YouTube e vi que só 40 pessoas visualizaram a aula. E eu deixei ela disponível para as duas turmas, né? E aí eu fiquei pensando, acho que são mais de 70 pessoas. E aí só tinha 40 visualizações. Mas não tem problema, vamos dar uma revisada geral agora para tentar nivelar a turma. Se o slide quisesse aparecer, né, ia ser bem bacana. Deixa eu abrir ele aqui de novo.
Gente, eu vou ter que fazer aqui um improviso, tá? Para que a gente possa continuar. Só um minutinho. Só um momento, já volto. Ó, gente, vamos tentar aqui com participação especial enquanto Chayenne chega, né? Quando eu achar que a gente não vai poder continuar alguma coisa do tipo, eu desligo a câmera, tá bom? Acho até que vou fazer isso agora e vocês vão me ouvindo. Ó, dê tchau pro povo para não acharem que tu é antipática. Ave Maria, não. Porra feia. Gente, ó, eu vou projetando aqui para vocês e a gente vai dando uma revisada naquilo que eu coloquei na aula da semana passada. Esse primeiro slide, vocês estão visualizando, gente? Alguém fala aí no microfone para eu poder saber. Tá dando para visualizar o slide? Eu não tô vendo não, aqui não. Tô vendo Tá só sim. Tá, aqui no meu tá aparecendo. Tá aparecendo? Tá sim. No meu tá. Aqui tá de boa também. Aqui também tá. Então... gente, qualquer coisa, vocês podem ter acesso a ele também lá no Unileão Digital. Ele está disponível por lá também. Bom, esse primeiro slide, a gente falou muito lá sobre essa diferença entre operador do direito e cientista do direito, né? Colocando que a questão da argumentação jurídica, ela vai definir muito se o sujeito ele é operador ou se ele é cientista. Porque o operador vai estar muito ligado àquela argumentação de mera subsunção, né? Cada crachá, retirar do texto legal e aplicar na realidade prática, enquanto que o cientista do direito ele vai ter aí um elemento de criatividade, né, de desenvolvimento científico, que vai ajudar a que essa argumentação supere a mera subsunção, né? É o que a gente vai falar quando a gente discorrer um pouquinho na semana que vem sobre direito livre, né? Sobre nova retórica e por aí vai. Então, nesse slide, basicamente, a gente estava reforçando aquilo que o Perelman já nos ajudou a construir, né? De que a gente, para ter um Estado democrático de direito, a gente precisa de argumentos que sejam convincentes para que a gente não vá ali depender da violência física, né? Mas usar do poder da palavra, da questão simbólica. Seguindo, gente, de maneira bem resumida, quando a gente trabalhou com a argumentação no positivismo, a gente tirou toda essa ideia de criatividade da argumentação e a gente realmente se coloca como alguém que está apoiado na ideia de que na lei se encontra a justiça, a lei, ela encontra a verdade, por isso que o principal argumento do positivismo jurídico é um argumento do tipo demonstrativo. Porque quando a gente traz a lei, né, enquanto
o elemento que serve de justificativa para que se poder ou não se poder fazer algo, necessariamente a gente está trabalhando com uma demonstração. Eu posso provar, eu posso abrir o código e demonstrar. Então, dentro do positivismo jurídico, a argumentação, ela tende muito a essa perspectiva da demonstração. Isso é maravilhoso, isso é fácil, né? São aqueles easy cases, né? Os casos fáceis, simples, em que a gente consegue... Não tem não, da câmera. Em que a gente consegue, de fato, de forma simples, rápida, tranquila, ter o apoio do código e resolver o nosso problema. Isso, durante o século XIX, foi uma realidade concreta, né, para a maioria dos profissionais do direito. Fato que não vai acontecer, especialmente a partir de meados do século XX, quando essa sociedade passa a ser cada vez mais complexa e a gente não tem a possibilidade de conseguir ter dentro da lei todas as situações possíveis, né, que aconteçam na realidade prática. Então, é por isso que o pós-positivismo, que é esse contexto que a gente vive na contemporaneidade, ele exige muito mais do profissional do direito. Ele faz um convite muito maior a que nós sejamos criativos e sejamos juristas, e não meros operadores. Porque no contexto do pós-positivismo, muitas e muitas vezes eu não vou ter o aparato de encontrar na lei, de forma expressa, de forma evidente, aqueles argumentos que poderiam me permitir realizar demonstrações. E sem conseguir realizar demonstrações, o meu trabalho passa a ser muito mais desafiador. Eu vou, na verdade, trabalhar com os princípios e fazer com que esses princípios se adequem à situação que eu estou trabalhando a meu favor. Tanto que o mesmo princípio, gente, ele pode ser utilizado tanto para contradizer quanto para apoiar determinada tese, que é o que possivelmente nós vamos enxergar nos debates de vocês no dia 11 e no dia 18 de novembro, nos trabalhos de parcial 2. Os casos que eu vou propor para vocês, dificilmente vocês irão encontrar soluções para eles a partir de um paradigma positivista. Vocês certamente estarão diante de situações que o paradigma do pós-positivismo vai se adequar melhor, porque a resposta para solucionar aquela questão não está evidente na lei. Então, é por isso que eu vou ter que ter um planejamento muito maior, não dá para tentar atuar de sopetão, né, de improviso. Eu vou precisar ter muita organização das minhas ideias, para, de fato, construir argumentos sólidos e manejá-los com habilidade. É muito mais fácil demonstrar, vocês vão de concordar comigo, pegar o código, abrir, mostrar o artigo e dizer isso é possível, isso não é possível. Quando a gente tratou dessa questão da argumentação e da teoria tridimensional do direito, nós apenas relembramos que essa propositura, que essa proposta de argumentar dentro do pós-positivismo jurídico, ela é, na verdade, a mesma atuação que o Miguel Reale nos propõe quando ele fala da sua teoria tridimensional. O que é que faz um bom argumentador? Ele pega o fato que ele está sendo obrigado a defender ou a acusar, ele valora esse fato, ou seja, ele vai tentar encontrar a base axiológica para tanto, e vai, obviamente, não criar a norma, mas manejar as normas que estão previstas no ordenamento a favor da sua compreensão. Nesse caso, gente, o método dedutivo... Oi? A Alice está pedindo para aceitar ela. Maria Alice. Acabou de entrar, ela e Paloma. Esse dispositivo que eu uso, ele não... é aquele que já permite que as pessoas entrem de imediato, mas às vezes dá uns probleminhas. Bom, enfim, seguindo aqui nos slides da gente, esse método dedutivo, que é a simples subsunção,
provavelmente é aquilo que vocês não vão conseguir fazer nas nossas avaliações parciais 2, né? Não que vocês não possam fazer, eu só acho pouco provável, né, que em casos complexos a gente consiga se utilizar de uma hermenêutica simples. Hoje até um ex-aluno meu, Orlando II, né, já está formado aí há pelo menos uns 3 anos, ele vou até compartilhar no meu story. Ele estava me falando, mandou para mim um print de uma petição que ele estava fazendo e o uso de várias técnicas hermenêuticas, né? E aí ele postou no Instagram dele frescando, dizendo que estava aproveitando o conteúdo de hermenêutica hoje para resolver um caso lá, né, que chegou para o escritório dele. Então, a ideia é exatamente essa. Soluções simples para problemas complexos possivelmente não irão ser eficazes, né? Se o problema é complexo, nós também iremos precisar de propostas de soluções complexas. Nesse sentido, o que é que seria um caso simples? Então, eu já disse para vocês várias vezes que nós não podemos garantir ganho de causa, né? Que nós não podemos garantir que esse caso é muito simples, vai dar tudo certo, é uma causa ganha. Isso não é correto, isso não é nem ético, né? Porque a advocacia, como eu já disse aqui várias vezes, é uma atividade de meio. Porém, é possível que a gente possa afirmar que o caso seja simples, não que ele já está vencido, não que é uma causa ganha, quando o nosso esforço argumentativo é reduzido, porque ele é possível através da mera demonstração. Os casos complexos são esses que a gente está tratando aqui, né, que não encontram ali a previsão normativa. E aí eu acho que alguém até tinha pedido para revisar essa parte, né, da diferenciação entre argumentação substantiva e institucional. Só um minutinho, gente, vou ter que pausar de novo, mas venho já. Gente, então essa diferença entre a argumentação substantiva e a argumentação institucional, e tenham bastante atenção a isso, para que vocês possam utilizar os 2 tipos na parcial 2, né, no dia das apresentações das equipes. A argumentação substantiva, eu diria para vocês que é a nossa argumentação do dia a dia, é a argumentação de quem não necessariamente é da área jurídica, é aquela argumentação do senso comum, a gente está utilizando ela o tempo inteiro, porque ela depende muito mais da moral, da política, da economia, né, da ética, do que da existência ou não de norma jurídica. Por exemplo, quando a gente se depara com um imposto muito alto e a gente vai fazer uma argumentação dizendo que isso é um absurdo, né? Como é que um pai de família consegue manter um padrão de alimentação adequado quando boa parte do seu salário acaba sendo tocada, né, pelo Estado? Então, isso é um argumento substantivo. A gente está tratando aí não de algo, a gente não está dizendo que a cobrança do imposto é ilegal. E nem nós estamos dizendo que esse imposto, ele ele foi criado por meio de um processo legislativo que é ilegal, ilegítimo, nem nada disso. Mas o que a gente está usando é aquela definição de bom, de belo, de feio, de bonito, de justo, de injusto, que dentro da nossa cultura nós estamos acostumados a tratar como sendo os limites dos atos dos sujeitos humanos. Quando a gente está diante de uma argumentação institucional, aí, pessoal, a gente já não está mais diante de uma argumentação que é do senso comum. Aí, necessariamente, eu estou diante de uma argumentação verdadeiramente jurídica, típica, né,
do profissional do direito, do representante do Estado no exercício de uma função estatal, porque nesse caso não importa se é feio, se é bonito, se é certo, se é errado, se é justo, se é injusto, mas o que a gente está levando em consideração é o processo, é o procedimento, é a forma, é a burocracia. Eu até usei o exemplo, né, lá do caso famoso que repercutiu nessas últimas semanas aí, nesses últimos meses, né, que envolveu um padre famoso da Igreja Católica, né, o padre Robson Oliveira. Eu vou até procurar o caso para deixar para vocês, que eu acho que eu não fiz isso. Mas, em tese, né, o padre sofreu várias acusações, né, de ter usado ilicitamente, né, de ter usado de forma inadequada alguns valores que ele recebia por ser o representante da associação religiosa, em que as pessoas eram devotas, né, tinham ali a confiança, a figura de um sacerdote, e faziam doações, confiando que essas doações seriam para a construção de uma igreja. E aí, gente, ele é acusado, então, de uma série de medidas corruptas com o uso desse dinheiro, né, de ter comprado mansões, carros, realizado viagens, etc, etc, etc. E quando a gente vê a defesa do padre, e inclusive a sua absolvição, a gente vai estar diante de uma argumentação institucional. Não se está afirmando na defesa, né, que necessariamente esses valores eles foram mal utilizados. Mas ou seja, pode realmente ter havido ali um desvio. A intenção era doar para construir uma igreja, enquanto que o padre, ao invés de construir essa igreja, foi fazer outras coisas. Mas o que é utilizado e que faz a defesa ganhar essa causa? É o fato de que a associação não recebe dinheiro público. A associação não deve, em tese, né, satisfações ao Ministério Público, eles não podem ser acusados de lavagem de dinheiro ou desse tipo de prática, porque pela própria constituição jurídica dessa associação, que é privada, que é particular, esse tipo de acusação não cabe. Então, veja que, talvez do ponto de vista moral, ético, religioso, ou seja, do ponto de vista de uma argumentação substantiva, a gente pudesse fazer uma série de acusações. Mas do ponto de vista de uma argumentação institucional, que é a que de fato nos interessa, né? Porque é a que vai sustentar a estrutura do direito, né? Enquanto formalidade, né, enquanto regramento que mantém aí a tessitura do tecido social, não há que se falar em prática criminosa. Então, a argumentação institucional é aquela em que nós devemos mais investir. Veja bem, a argumentação substantiva ela é fundamental para que a gente consiga a adesão do nosso auditório. No momento de um júri, por exemplo, mexer com aquela estrutura emocional, lembrem lá do Aristóteles, né, do ethos, do fatos, etc., né, do logos, é fundamental. Então, quando a gente traz à tona as questões de ordem moral, ética, psicológica, social, econômica, a gente tem uma chance enorme de conseguir a adesão do nosso auditório. Mas quando o nosso auditório, ele é propriamente, realmente, né, eminentemente jurídico, não necessariamente o fato de ser imoral, de não ser ético, etc., vai nos garantir o ganho de causa. Nós precisamos, de fato, encontrar, dentro da estrutura burocrática, né, do Estado Democrático de Direito, a resposta adequada para o nosso problema. Senão, o fato de ter sido meramente imoral a conduta ou antiética não será suficiente para que a gente possa ter ganho de causa. Ficou claro, gente? Fala aí no microfone, por favor. Ficou sim. Tá tranquilo? Alguém que tinha me pedido para revisar essa parte? Muito bem, que bom. E aí, gente, eu continuo aí na aula, eu estou fazendo um resumão dessa aula, né, que eu deixei gravada, caso vocês não tenham conseguido assistir.
E a gente seguiu falando sobre o exórdio, né, que são as preliminares, ou seja, quando vocês forem tratar aí propriamente dita, né, da argumentação de vocês na parcial 2, o pessoal frescava muito comigo quando a gente estava em aula presencial, eu dizia, não comece a argumentação sem as preliminares, né? Isso acontece muito em TCC. O pessoal ansioso para falar logo já do tema, acaba esquecendo de tratar ali com o leitor do contexto histórico, da relação política, social, econômica que envolve o seu tema. Então, isso é o exórdio, né? Isso é a preliminar, isso é o que vai fazer toda a diferença no convencimento do teu auditório. Então, no dia da nossa parcial 2, não esqueçam disso, né? De apresentar o caso, não chegar chegando, né? Como se diz no popular, mas tendo aí o cuidado de fazer toda uma apresentação histórico-política, né? Daquela temática que vocês irão defender ou acusar. Gente, eu acho que Oi? O STF, ele utiliza essa metodologia, né? Toda vez que vai fazer uma votação, alguma coisa do tipo, alguns julgamentos, já prestei atenção. É tanto que os votos dele, no mínimo, geralmente, 50 páginas. Por conta que eles vão falar todo o contexto histórico, vai falar todo o contexto... Excelente lembrança. Para começar realmente julgamento. Exatamente. É bem típico das nossas cortes, né, superiores que seja dessa forma. Pessoal, eu vou deixar vocês com Chayenne agora. Eu vi que ela já está na sala. Estou aqui. Olá, Chay. É uma alegria, viu, ter você. No início, antes de você chegar, eu tinha feito uma rápida apresentação, mas eu quero que você fique bem à vontade com a turma, para que você, enfim, se apresente e tal. E, gente, vocês só têm a ganhar. Aproveita essa mulher, pega todos os bizus aí de teatralidade, que vai ser super útil para a nossa parcial. Eu vou continuar com câmera desligada aqui, porque Maria Clara já puxou meus cabelos, já arrancou um pedaço da minha sobrancelha, mas eu estou com vocês, vou ficar acompanhando e assim que o negócio aqui diminuir, eu volto com a câmera ligada para acompanhar, tá certo? Pronto. Oi, Fran. Oi, todo mundo. Obrigada, boa noite. Eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês. E eu só tenho a agradecer. Fran foi minha professora, né, no curso de Direito. E eu vou me apresentar um pouquinho rápido para vocês. Ela já deve ter falado algumas coisas de mim. E, pessoal, não esperem que eu vá falar juridiquês com vocês, que eu vá citar artigos e coisas de leis, porque a nossa conversa aqui vai ser bem leve, né, voltada justamente para esse tema que vocês estão estudando agora, sobre argumentação jurídica, né, e todas essas questões. Na faculdade de Direito, até hoje eu sou formada, eu estou terminando uma especialização em Direito Penal e Criminologia, eu sou membro do grupo de pesquisa, de estudo e pesquisa em Direitos Culturais da Unifor, faço parte também, sou membro da comissão organizadora do Encontro Internacional de Direitos Culturais. Fui eu quem fiz o primeiro congresso de Direito, Arte e Cultura no Cariri, que foi organizado na Leão Sampaio, enquanto eu estava como aluna. E eu sou muito grata em relação a isso, porque todos os professores me ajudaram e acreditaram, né? Desde muito pequena, eu sou da área cultural, né? É importante falar para vocês, o meu primeiro roteiro cinematográfico que eu fiz, eu tinha 9 anos de idade. Então, o roteiro tinha lá suas coisas, né? Tinha que ter suas mudanças para se tornar um roteiro, mas considero um roteiro porque já tinha, de certa forma, um esqueleto, né, para roteiro cinematográfico. Sou conhecida hoje no Cariri e no Ceará, e graças a Deus por onde passo, por fazer filmes de terror, né, a minha veia artística é meia pesada, é bem trash. Para vocês terem noção, o último filme que eu fiz, eu fui convidada única e exclusivamente para fazer a preparação dos atores e para escrever uma cena de massacre, né, que muitas pessoas morriam e ninguém estava querendo escrever essa cena e tal, então as pessoas me chamam para fazer essas cenas mais pesadas, né, morte, suicídio,
homicídio, massacre, essas coisas todas eu escrevo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Fran, eu acho que tu tem que desligar o teu slide, porque tá bem grande aqui para mim. E aí eu não tô conseguindo ver o restante do pessoal. Depois ela olha aí. Galera, vocês estão me ouvindo bem? Porque eu confesso que nessas aulas online, a gente fica em dúvida, entendeu? Se a galera tá ouvindo, se não. Não, tá de boas. Tô ouvindo sim. Só travou agora. Foi. Só deu uma brisada agora. Senhor, voltou. Amém. Amém. Não, Travou, foi tudo. Tá de boa, só tinha travado mesmo. Ah, tá bom, Cecília, obrigada. Pessoal, o que vocês quiserem perguntar, vocês podem falar, tá bom? Eu tô falando aqui um pouquinho sobre mim para vocês entenderem um pouco melhor como eu fui parar no direito. Então, sempre gostei dessa área artística, também comecei a ler sobre direito muito nova ainda, pegava livro Direito Penal, que o meu primo já fazia faculdade de Direito, e comecei a me interessar, mais especificamente pelo Tribunal do Júri, que hoje é uma área que eu pesquiso muito, né? Hoje eu estou fazendo um artigo sobre como o cinema representa o Tribunal do Júri, né? Como essa representatividade na mídia. E aí, quando eu terminei a faculdade de Direito, eu escrevi meu TCC sobre exorcismo. Eu falei sobre exorcismo e possessão como prova subjetiva no Tribunal do Júri. Então, são duas áreas que eu gosto muito, por conta do terror do sobrenatural, né, que eu escrevo, e também do Tribunal do Júri em relação ao direito. Depois vocês podem pesquisar, tem na biblioteca e tudo. Eu fui apresentar, queimou luz, queimou o computador, enfim, mas no final deu tudo certo, né? A pessoa vai falar de exorcismo, dá nisso. Quando a gente Fran me convidou para essa aula, para falar com vocês um pouquinho sobre essa argumentação e essa expressão corporal, por quê? Eu sou professora hoje e diretora de uma escola internacional de cinema, onde eu dou aula de atuação, de interpretação. O Capeta estava avaliando, com certeza, sem dúvidas. E aí eu dou aula de atuação e interpretação para essas pessoas e também tenho um curso de oratória e expressão corporal, que por onde eu passo, graças a Deus, tem tido muita repercussão, né? As pessoas gostam bastante. Tem alguns exercícios que eu gostaria de fazer com vocês. Eu sei que nem todo mundo gosta de ligar a câmera, então essa é a notícia ruim que nós temos para hoje. Eu preciso que vocês liguem as câmeras, porque eu preciso ver vocês. Por favor, não me matem. Então vamos lá, por favor. Olha aí, Cecília apareceu. Já apareceu um, Jardel, muito bem. Vamos lá, a galera vai aparecer, eu tenho fé. Por que eu preciso que vocês apareçam, gente? Porque a gente vai fazer um exercício, certo? E eu preciso ver vocês para ver se vocês estão fazendo direito. Não me responsabilizo pelo ataque cardíaco, não se preocupe, Rafael Lucena, eu consigo. Nem vai dar porque eu não tenho webcam. Poxa, Vitor, mas tu vai fazendo aí na força da fé. Finge que eu tô olhando para tu. Vou estar aqui, ó, com você. Então, eu tenho uma pergunta. Por sim. que eu tenho interesse tão grande nessa área, tipo, terror? Tem alguma explicação ou é mais uma coisa que, com o passar do tempo, tu... Olha, eu tive um trauma muito grande quando eu era criança. Eu devia ter mais ou menos uns 6 anos. A minha melhor amiga, que hoje continua sendo uma das minhas melhores amigas, ela, junto com o pai, me trancou em um quarto escuro e colocou uma fita cassete chamada O Brinquedo Assassino. O primeiro, 1900 bolinha, esse mesmo. E eu fiquei com trauma desse filme, passei muitas noites sem dormir. Depois, eu comecei a ler sobre ele. E comecei a estudar sobre o Chuck, né?
sobre a história, os bonecos de voodoo, essas coisas, e fui me interessando muito. Então, com 9 anos, como eu falei do roteiro, eu escrevi uma história, prêmio de melhor amiga, exato. Eu escrevi uma história que era sobre o Natal. Ainda penso em fazer esse filme por conta disso. Era uma história sobre o Natal e eu escrevi sobre o Papai Noel, que era um senhor velhinho que tinha uma casa muito grande e no final da casa ele tinha uma árvore de Natal, só que os enfeites, as bolas coloridas eram cabeças de criança. Eu tinha 9 anos, né? Então, ameaçaram chamar o conselho tutelar, enfim, essas coisas. E desde então, eu só comecei a escrever terror. Eu só fazia roteiros e histórias voltadas para essa área de terror. Comecei a ler muito Stephen King, comecei a ler muito Edgar Allan Poe, então foram de onde eu fui pegando muitas referências. Achei que você ia falar do... Ah, também do... Travou. Brisou de novo. Tem quase 100 integrantes. Até travou. É os espíritos, meu povo, calma. É os espíritos. Voltei. Eu voltei. Voltou. Quando eu começar a falar disso aí. Pronto. Tô adorando, Cecília. Você vai ser a minha referência aqui no roteiro. Então, vamos lá, o que é que acontece? E aí eu comecei a produzir sobre cinema de terror, né? Criei um grupo de teatro no início, que tinha mais ou menos uns 100 pessoas. Hoje a gente tem por volta de 50, 60, né? Ó, o Felipe apareceu, muito bem. Por volta de mais ou menos 50, 60 integrantes, e eu fundei o Fulô Filmes, que é uma extensão do Fulô da Catingueira. Fulô Filmes é a minha produtora, onde eu faço filmes. Inclusive, eu estou gravando um filme atualmente, do qual eu sou uma bruxa, depois, se vocês quiserem. Vou botar aqui meu Instagram, fazer propaganda. A Silda vai me matar. Fazer propaganda. Eu vou deixar meu Instagram aí, que lá eu posto todas essas coisas de curiosidade, filmes de terror que eu estou produzindo. Então, vamos lá, fui para o direito em relação a isso. Quando eu cheguei no curso de direito, e vocês fazem direito, vocês sabem como a gente conhece uma gama de pessoas muito focadas somente na normatividade, no tecnicismo do direito, né, nas leis. E eu sentia muita dificuldade em relação a isso, porque eu sempre achei que o direito fosse mais. Misturar possessão e direito no TCC foi por causa do exorcismo de Emily Rose? Sim, meu TCC é sobre ele, sobre esse filme. E aí, o que é que acontece? Quando eu fui para o direito, eu percebi essa dificuldade de algumas pessoas não conseguirem assimilar que o direito poderia sair dessa extensão de tributário, civil, penal, trabalhista, que é o que a gente mais vê de mais comum. Não estou dizendo que não é importante, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a gente precisa expandir os horizontes e começar a enxergar outras coisas além disso. Foi quando eu comecei a estudar direitos culturais, que eu acreditava que nem tinha muito a ver, mas depois eu fui estudando e fui percebendo como existem vários links em relação a essas temáticas. Francilda foi uma das primeiras professoras que chegou para mim e me deu abertura no curso de Direito para que eu pudesse produzir, fazer produções cinematográficas, e aí eu comecei a fazer documentário jurídico, que é o que eu chamo de documentário jurídico, né? São documentários realizados com o uso do celular, certo? A gente não tinha equipamentos para fazer isso, então existe uma grande diferença quando a gente fala de cinema e fala de audiovisual. O cinema, quando a gente fala de cinema, a gente remete ao cinema comercial, ao cinema de grande produção, que a gente vê que é envolvido muito, muito dinheiro, muito investimento, e o audiovisual, ele também tem a mesma finalidade do cinema em relação à circulação do projeto. Porém, no audiovisual, eu posso produzir com equipamentos mais acessíveis, como celulares, como uma câmera não sendo tão estratosfericamente cara, e esses outros equipamentos. Então, eu fazia documentário jurídico com esses equipamentos,
e lançava na faculdade, né? Inclusive nas cadeiras que Francilda era minha professora, direito ambiental, né? E por aí vai. E aí ela sempre me dava essa abertura de fazer os meus trabalhos em forma de audiovisual. Isso foi pegando, os alunos foram gostando e outras pessoas foram se juntando a mim para produzir. Aí eu desenvolvi uma oficina que se chama Documentário Jurídico com o Uso do Celular. Já fui com essa oficina para a Unifor, as pessoas produziram, ficou bem bacana. Então é uma coisa que está... Marcos está apresentando alguma coisa. Marcos está apresentando nossa tela. Eu não sei como é que tira, mas eu não sei como é que tira, mas você tira aí, Marcos, para nós. Aí o que é que acontece? E foram acontecendo esses links entre direito e cinema. Eu queria saber se, na percepção de vocês conseguem compreender essa ligação entre direito e cinema, entre direito e arte, entre direito e cultura. Vocês conseguem assimilar isso? Sim, principalmente quando você falou isso acerca do tribunal do júri, né? De um jeito ou de outro, requer muito essa questão de, né? Sim. De argumentação, né? Desenvoltura corporal e tudo mais. Quando a gente vai falar de um tribunal do júri, e aí eu falo de algumas técnicas que a gente usa no cinema, né, por exemplo. E aí, se vocês quiserem ir notando alguma coisa, vocês, por favor, fiquem à vontade, e também à vontade de perguntar alguma coisa. Eu falo muito, então, por favor, vamos me dando uma ajuda aí. Então, o que é que acontece? Quando a gente está muito nervoso, se sua mão treme quando você está falando em público, existe alguma pessoa aqui que tem essa dificuldade? Se tiver, pode levantar a mão ou falar no chat, não tem problema. Se tem essa de Rafael, disse eu, pronto. Quando as pessoas... Nossa, muita gente, Paula, Francisca. Então, galerinha, quando vocês estão nervosos, que começa a mão a tremer, o que é que a gente pode fazer? Pegar uma caneta. É importante que a caneta seja assim, que não seja daquelas que você aperta em cima e a ponta sai. Por que não pode, Chay? Porque se você fizer isso, você vai ficar falando o tempo todo. Tec, 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 tec. Então, as pessoas tendem a prestar mais atenção nas suas ações, nas suas expressões corporais, do que naquilo que você fala. Entendeu? Então, quando eu estou falando, eu preciso estar segurando se as minhas mãos tremem. O ideal é que eu segure uma caneta para que o meu nervosismo perpasse para essa caneta. Porque quando eu for falando, a caneta vai se movimentando, quem está assistindo não vai conseguir ver que eu estou tremendo. Ao contrário de se você pegar um papel, por exemplo. Vou pegar um pedacinho de papel aqui, uma cola, né? Um roteirozinho para eu saber o que é que eu vou falar. Você vai começar a tremer, o papel automaticamente vai ficar tremendo também. Então, as pessoas já vão notar que você está nervoso. E você vai notar que as pessoas notaram isso. Então, você vai ficar mais nervoso ainda e você não vai conseguir se concentrar em nada do que você vai falar. É por isso que acontece quando a gente está falando que começa, porque não sei o quê. Aí olha para o céu, assim, para o teto, procurando uma luz de Jesus Cristo e não acha, né? Aí você olha para o chão, aí olha assim para o colega, e como é aquela palavra, né? E aí as coisas vão ficando difíceis porque você vai ficando nervoso. Você fica nervoso, não sabe o que é que você fala. Então, sempre, quando vocês forem fazer uma apresentação, né? Eu não sei se a VP de vocês vai ser oral, se vai ser escrita. Vai ser oral? Jardel falou ali para mim que é. Eita, Vaninha. Vai ser um debate. Muito bem. É um debate sobre o quê? Ela vai lançar os temas, aí vai ter um grupo que vai acusar e o outro que vai defender. Pronto, muito bem. Então, vamos lá para as dicas. Lembrem-se sempre disso, faça um roteiro, certo? Pegou o caso, faça um roteiro. Nome do sujeito, né? O nome das testemunhas, aquilo que vocês vão falar, o que vem primeiro, o que vem depois. Tenham cuidado nessa sequência, porque se você errar a sequência do seu roteiro, você vai estar fazendo... Desculpa aí o nome da palavra, o Francisco não está ouvindo, né? Você vai estar fazendo a cagada. Né? Então, tem que ter cuidado em relação a isso,
quando você está construindo o roteiro. Na verdade, pessoal, eu faço essa comparação, e uma vez um cineasta até me deu uma alfinetada, né? Porque ele falou, roteiro de cinema, Chayenne, não é uma peça criminal ou uma peça da área jurídica. Mas aí eu fiz essa comparação, por quê? O que é que acontece? Um roteiro cinematográfico, eu preciso, para escrever um roteiro, eu preciso de uma sinopse, o argumento, eu preciso do roteiro literário. O roteiro literário no cinema é o roteiro de diálogos. Eu preciso do roteiro técnico, que é o roteiro das cenas. Por exemplo, Jardel entra na sala, está em pé, de blusa cinza e calça jeans. Isso é um roteiro técnico, porque eu estou falando como ele está, certo? Quando eu vou para o roteiro literário, eu já vou colocar as frases mesmo, direto do que aquela pessoa, aquele personagem vai falar. E aí eu preciso destrinchar, eu preciso falar quem são os personagens, quais são a importância deles naquele filme, o que eles vestem, por que eles, o que aconteceu com eles, quais são as emoções, porque quando eu vou fazer um filme, eu preciso entender o personagem. Até porque se eu for fazer o papel, por exemplo, teve uma criança que eu trabalhei com ela, que foi maravilhoso a experiência, ela nunca tinha feito teatro, nunca tinha feito nada, e ela ia ser morta por um assassino. Só que, veja só, me entendam, a criança de 8 anos de idade vai ser morta por um sujeito que ela não conhece. Vida real. A menina que faz a atriz, o cara que vai matar ela, é o tio dela, na vida real. Então, eu precisava fazer essa separação de personagens para que ela não ficasse com trauma do tio. Porque era uma cena violentíssima. Que ele puxava ela pelo cabelo e vinha com um facão no pescoço dela. Então, eu precisava fazer com que ela separasse todas essas questões. Quando vocês vão fazer uma peça, não sei se vocês ainda já fizeram uma peça, alguma peça na área penal ou na área civil, mas quando vocês forem fazer, vocês vão perceber que precisam narrar os fatos, precisa citar as pessoas, precisa falar das testemunhas, precisa falar quem é vítima, quem está sendo acusado, como aconteceu o quê, quais são os artigos que vocês estão utilizando para incriminar aquela pessoa, tudo isso. Da mesma coisa, eu preciso, de uma certa forma, para o roteiro. Então, percebam que vocês precisam sempre destrinchar. Quando for fazer essa prova, é necessário que vocês façam isso, esse roteiro, para que vocês possam se direcionar. Porque senão vai ficar muito bagunçado, corre o risco, pelo que eu entendi, é em equipe, corre o risco de uma pessoa falar uma coisa que você não queria falar exatamente. Então, tem que ter cuidado nessas opiniões. Outra coisa, evite olhar para o teto. Esqueceu, meu amigo, dá uma respirada, dá uma encenação, uma olhada assim crucial para as pessoas, sabe? E tenta voltar ao raciocínio. Uma das coisas, tem alguém aqui que fica nervoso quando tá explicando e tal, não sei o que, aí olha para a pessoa e a pessoa tá assim, ó, olhando para você diretamente, aí você diz, meu Deus do céu, essa pessoa tá o quê? Tá olhando, tá me paquerando, tá me... O que tá acontecendo aqui? Aí você fica horrível, né? Paloma disse ali, horrível. Você fica totalmente desestruturada com uma olhada assim, né? Então, o que é que você tem que fazer? No cinema, a gente chama de ponto invisível. O ponto invisível é um ponto que eu crio na minha cabeça. Por exemplo, eu tô olhando para vocês. E aí, só reforçando, viu, galera? Eu pedi para ligar a câmera, porque realmente a gente vai fazer uns exercícios com a câmera ligada. Então, quem ligou na hora que eu falei, já vai, entendeu? Interagindo e já vai perdendo um pouco mais a vergonha. Se vocês forem ligar só na hora, vai ser um pouco mais difícil, mas tudo bem, né? A gente tá aqui. Então, se quiserem ir ligando as câmeras aos poucos, sei lá, mostra uma mão, depois mostra metade do rosto, vai aparecendo, entendeu? Sem preconceitos. Então, vejam só, o ponto fixo que a gente tem que fazer, que também é chamado de ponto invisível no cinema, é justamente isso. Se eu tenho vergonha, se eu tenho consciência que eu fico com vergonha quando eu olho para o público e ele olha diretamente para mim, se eu ainda não conseguir desenvolver a leitura
no olho, de olhar fixadamente para a pessoa e falar sobre aquilo que eu estou falando, eu preciso criar esse ponto. Normalmente, quando você está falando em pé e as pessoas estão sentadas, o ponto fixo que você tem que fazer é na altura da cabeça das pessoas. Porque vai dar a impressão que você, o que é que está acontecendo? Está olhando diretamente para ela, sendo que você não está, você está olhando para a parede lá no fundo, mas que está na mesma altura. Então, façam sempre esse exercício do ponto fixo, certo? Não esqueçam disso. Deixa eu ver só aqui o que foi que Francilda falou, só pra gente... Ah, tá bom. Até às 8 horas. Ah, é perfeito. Farei a frequência pelo retorno aqui. Pronto. Beijos, Fran, tá bom. Pronto, se lascaram. Estão comigo até 8 horas. Então, o que é que acontece? Vocês entenderam, pessoal, isso do ponto fixo? Alguém tem dúvida? Ótimo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Pessoal que gosta de falar com as mãos. Tem gente que adora falar assim com a mão, né? Eu sou uma pessoa que gosta de falar com a mão. Então, tem algumas pessoas... Paloma falou eu. Muito bem. O que é que acontece? Pessoal, precisamos ter essa ciência de que os cotovelos, eles precisam estar abaixados. Se vocês encostarem agora, os cotovelos, vocês vão sentir ele encostar um pouco perto da cintura. Essa é a altura que deve estar. Porque quando eu estou falando, a minha mão vai ficar mais ou menos na altura do meu peitoral, né? E aí você vai estar falando e tudo, e conversando, para não fazer essa loucura de botar a mão no rosto, entendeu? Não é nem aquelas músicas, né? Não é isso, não. Calma. Então, cuidado. Outra coisa, rapazes, pelo amor de Deus, cuidado onde vocês repousam as mãos. Eu sempre falo isso, que é importante. Outro dia eu estava numa entrevista com o ator global, o Miguel Nader, e eu falo mesmo, ele pode até comentar lá as fotos dele, ei, Chay contou da entrevista. Ele estava lá na entrevista e tudo, e eu estava acompanhando ele em TV aberta, ao vivo. Aí ele foi muito que botou a mão lá nas partes íntimas dele, achando que não estava gravando. Quando a gente viu, a câmera tinha filmado, tinha ficado realmente uma coisa assim, constrangedora. E eu falei para ele, tem que ter cuidado na forma como tu repousa a mão. Se for colocar para baixo, porque ele estava sentado, coloca no joelho, coloca a mão no joelho ou na perna, cuidado. Então, do mesmo jeito, por que eu estou falando isso, pessoal? São ações que a gente tende a fazer inconscientemente. A gente não tem culpa, não está fazendo ali para provocar nem nada, porque a gente é inconsciente. Do mesmo jeito, às vezes as mulheres estão falando e as mulheres têm mania de fazer isso. Ó. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí faz um negócio assim. Ah, porque não sei o que, não sei o que. Aí, então, isso é feio, né? Na hora que você tá falando, ou na hora que você tá dando uma entrevista, o Jardel morreu de rir ali. É assim, meu filho. É desse jeito que a mulher é sem noção. Aí o que é que tem? Tem que ter cuidado, meu povo, com essas... Faz o sinal do Ronaldinho, minha Nossa Senhora. Aí o que é que tem? Tem que ter cuidado com esses gestos. E uma das dicas para isso é justamente a mão, por exemplo. Se eu sou mulher, vou repousar a minha mão enquanto eu tô falando. Aqui, ó, esse dedo da aliança, esse outro dedo aqui repousa. E aí minha mão fecha. Então, quando eu tô falando, eu sempre volto para cá. Falei, vou botar aqui em cima, tá? Minha mão, para vocês verem. Ó, tô falando e tal, não sei o quê. Repousei a mão. E aí, quando eu repouso, ela vai ficar exatamente na altura do meu peito, porque é quando os cotovelos baixam também e ficam alinhados com a minha cintura. Outra coisa super importante, tenham cuidado na base. O que é isso? Existem pessoas que estão apresentando e parece que tem um formigueiro embaixo do pé, fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Tem alguém aqui, por favor, se pronuncie ou vai para o inferno. Tô brincando. Se tiver essa pessoa que fica andando e tal, de um lado para o outro e tudo, que fica nervoso, mas que gosta de estar falando e andando pela sala, tem que ter cuidado. Por quê? O que é que vai acontecer? Quando você terminar de falar, você pode perguntar para qualquer pessoa. Essa pessoa vai dizer,
Ah, eu acho que tu falou isso, isso e isso, mas não vai ter certeza. Por quê? As pessoas estavam prestando atenção no seu movimento corporal, a forma como você andava. É a mesma coisa quando terminar a tua fala, que as pessoas forem lá para fora, aí vão dizer assim: Ei, tu viu aquele assunto que o professor falou e tal, que interessante. Aí tu vai dizer: Não, eu vi o tanto que ele andou. Andou de um lado para o outro, de um lado para o outro. Parecia que tava um formigueiro aí nos pés dele. Então, tem que ter cuidado com essas questões, entendeu? Então, sempre mantenha a base. A base é assim: a minha perna fica um pouco distante da outra, tá? E aí eu faço essa base. Não é abrir as pernas para passar um caminhão, não. É só uma base, viu? Por favor. Vamos ponderar. Então, sempre tem usa essa técnica, porque quando você faz a base, automaticamente a sua coluna, ela encaixa, né? Ela encaixa no seu corpo. A sua coluna encaixa, os seus ombros baixam, porque quando você tá tenso, seus ombros ficam assim. E quando você tá mais tranquilo e conversando, os ombros tendem a baixar, porque a sua coluna encaixou e você está fazendo a base perfeitamente. Então, tenham isso, certo? Eu queria saber se vocês topam fazer o exercício, tá? É um exercício voltado para atuação de cinema, né? Esse exercício eu faço com os meus alunos atores, né? E sempre na preparação de elenco. Se eu fosse fazer uma preparação de elenco aqui com vocês, ia demorar muito, porque são muitas pessoas e a gente ia ter que entrar em um processo muito longo. Quando eu estou dando essa aula pessoalmente, eu consigo até fazer, de certa forma, essa introdução à preparação de elenco, né? De uma forma bem Eu forte. já participei uma vez. Já participou? Ai, Acho, que bom. acho que foi o curso de oratória. Foi o curso de oratória, sim. Eu já participei. No curso, gostou? Gostei. O curso de oratória, eu sempre faço isso, justamente porque é importante vocês saírem dessa zona, né? A gente, quando cursa direito, a gente se veste muito. Então, a gente se empodera muito também. E isso é super natural do estudante de direito. Então, a gente acha que muita coisa a gente não pode fazer, que muita coisa a gente tem que filtrar o nosso pensamento, né, a nossa direção. O que isso não estou dizendo que isso não é importante, mas eu estou dizendo que vocês precisam, mais uma vez, observar esses outros universos e esses outros leques de possibilidades que o direito nos dá. Quando eu falo em preparação de elenco, para vocês entenderem um pouco melhor, é quando eu tiro, por exemplo, Cecília, estudante de direito e tal, é quando eu tiro Cecília dela, do corpo dela, e jogo Maria. Isso é uma preparação de elenco. Ao ponto de eu chamar ela Cecília, e ela não me atender. Porque na cabeça dela, o nome dela vai ser Maria. Então, as preparações de elenco são fortes nesse sentido. Do mesmo jeito que eu volto a dizer aquela história da criança que eu estava fazendo uma preparação de elenco e tive que ter esse cuidado, o nome dela é Sara e o nome da personagem dela é Sebastiana. Então, teve um momento que foi muito emocionante no filme, que foi a morte dela. E aí, quando eu fiz toda a preparação, que ela ficou embaixo de uma cesta de palha, que o cara ia chegar lá e puxar e matar ela, a mãe dela, a mãe mesmo, né, a mãe de verdade, estava na cena e falou com ela: Sara, tu quer água, não sei o quê, e ela nem ouviu, ela nem olhou para a mãe. E aí a mãe dela repetiu umas 3 vezes, aí eu falei: olha, ela não é mais Sara, chama de Sebastiana. Ela: meu Deus, o que foi que você fez com minha filha? E aí eu fiz isso, né, eu falei Sebastiana, e aí foi quando ela olhou para mim, assustadíssima, e eu disse: olha, você deixe vir toda a emoção que você está sentindo agora, porque é o momento da sua morte, né? Você vai morrer, vai ser muito dolorido, e você vai perder toda a sua família. Nesse momento ela começou a chorar muito, dizer que não queria morrer.
E aí eu fui explicar que ela precisava morrer, que isso era uma consequência da vida dela, que não sei o quê. E fui explicando, e ela chorando nessa intensidade, né, nessas questões. E quando eu fui colocar a cesta em cima dela, ela perguntou para mim, é para eu gritar? Aí eu disse, eu não sei o que Sebastiana faria. Então, quando acontece a cena, que o capanga vai lá, puxa ela pelo cabelo e puxa o facão, ela grita bem forte, mãe! Ela foi uma cena muito bonita. Então, quando a gente vai fazer preparação de elenco, é justamente isso, né? Eu tirar você de você e transformar em outra pessoa. E é bem surreal. Quem sabe quando eu for fazer uma próxima preparação de elenco, vocês não possam participar para ver, né, como é que funciona. Esses exercícios que eu vou fazer com vocês, a gente vai usar música e eu queria que a gente fizesse um jogo, na verdade, para não entrar muito de preparação de emoção, até porque seria um primeiro contato com vocês e talvez não sairia da forma como eu espero e da forma que vocês merecem. Eu queria que vocês me falassem se alguém de vocês já tiveram contato com, não é com demônio, por favor, não. Se já tiveram contato com teatro, com alguma apresentação artística, se vocês já atuaram na vida de vocês. Nem que fosse aquela peça assim, Chayenne, quando eu tinha 10 anos, eu fui o lobo mau, sabe? Da peça da minha escola. Então, nem que seja isso, mas eu preciso que vocês falem. Falem aí para mim. Paloma, sim. Paloma, você tem que aparecer agora. Eu Vamos lá. também. Vitor, nunca. Camila, a apresentação cantando serve? Claro, com certeza serve. Sim, já fiz parte do grupo Contrastes da Minha Vida. Contraste da Minha Vida é de onde? E, gente, apareçam na câmera que nós vamos fazer o exercício. Senão eu vou fazer só com Cecília, o Felipe e o Jardel, que é a pessoa que eu tô vendo aqui, Jesus. Não me abandonem, minha gente, vocês são o trio, entendeu? Vamos lá. Ó, o que é que eu quero de vocês? Eu queria que pelo menos mais outras pessoas aparecessem, senão a gente vai ter que fazer só com vocês três mesmo, tá? A gente vai fazer o seguinte, no teatro e no cinema, a gente faz um exercício de improvisação. O que é isso? É eu estar em um diálogo com vocês e eu mostrar um objeto, por exemplo, eu mostrar um pincel, e aí a Cecília tá falando comigo e ela vai ter que encaixar o pincel na conversa, entendeu? E não é o tipo de dizer assim, não é o tipo de, por exemplo, a gente tá falando de uma viagem que a gente fez, tá na praia e tal, aí do nada, aí Cecília fala, é porque eu lembrei do meu pincel. Não é assim, tá? Tem que encaixar o pincel na história, tá? Tipo, por exemplo, nossa, olha aquela pessoa, queria pegar o número dela. Tu não tem um pincel não aí para me prestar, para eu anotar pelo menos aqui no braço, alguma cor assim. Entendeu? Então Eu tem pensava que tu ia dizer assim, nossa, olha aquela pessoa, parece um pincel. mulher. Pode ser, né? Então, assim, eu queria que vocês, né, que estão aí aparecendo para mim, a galera me ignorou total, né? Não vai querer participar. Então, vamos lá, Cecília, Felipe e Jardel. Gente, eu preciso de 2 objetos. Preciso que vocês peguem 2 objetos. Cuidado desses objetos. Tô brincando, eu sou tranquila. Eita, Francisco tá gravando. Não pode. Cuidado dos objetos. Ó, Cecília já saiu para pegar objetos. Eu tenho medo dessas pessoas que fazem isso. Vamos lá, Jardel já tá com os objetos ali. Gente, não mostre isso, não mostre os objetos, deixa aí guardado. Jardel foi muito rápido, não deu para ninguém ver, viu? Fica aí com. Vai pegar outros, tá bom. Tá bom, pode ir. Se quiser pegar outro, né? Deixa eu ver se alguém falou aqui no chat. Não. O Jardel tá se organizando ali. Quando ele pegou já.
Já peguei. Pronto. Galera, como é que vai funcionar? Eu vou dizer quem vai começar. Eu preciso... Paloma, que só participa no chat. Paloma, eu preciso que você me diga um lugar. Ó, Paloma já disse oi. Ela é atentadíssima. Ela tá na praia, pronto. Vamos imaginar na praia. E quem vai estar na praia, Paloma? Vamos imaginar que tem 2 pessoas na praia e uma vai chegar. Cecília tá na praia, ok. Então, vamos lá, falta mais uma. Quem tá na praia, Felipe ou Jardel? Cecília tá com quem? Jardel, pronto. Cecília tá na praia com Jardel. E o Felipe vai chegar depois, tá? Felipe, a tua deixa para entrar na história vai ser Paloma. Paloma tem que falar aí no chat. Felipe, ou entra Felipe. Entendeu, Paloma? Ok, Paloma entendeu. Pronto, então vamos lá. Cecília e Jardel estão na praia conversando sobre o quê? Eu preciso que outra pessoa que não seja Paloma me diga um assunto sobre o qual eles estão conversando. Vamos lá. Será que a Islan tá aqui? Eu consigo pensar em várias coisas. Rafael Lucena. Marcos, TCC. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Não tem uma melhorzinho, não, pelo amor de Deus. Quem é que vai pra praia para conversar sobre TCC? TCC. A Islan tem outra ideia que não seja TCC? Tá bom, já foi. Deixa eu ver. Política. Não, a Islan não tem. Política pode ser? Não, vai dar briga. Vamos lá, vamos falar sobre o fim do relacionamento deles. Muito bem. Não, vamos falar sobre o fim do relacionamento do Gustavo Lima. Pronto, aí. Não, minha gente, é muito distante. Vamos falar sobre... Vamos imaginar que é uma simulação. Otimismo. Vai virar uma autoajuda aqui. Aula de autoajuda, Jesus. Vamos imaginar assim, que vocês estão na praia e vocês estão conversando sobre um amigo que foi pego vendendo droga. Certo. E que Jardel conhece essa pessoa, mas não é tão chegado. Só que Cecília é extremamente apaixonada por ele. O nome do menino é Ítalo. Pronto. Cecília é extremamente apaixonada por Ítalo, que foi pego vendendo droga. E aí ela fala que não, que ele jamais poderia fazer uma coisa dessa, mas o Jardel tá sempre, olha, fez isso, porque eu vi, porque não sei o quê, botando pilha. Então, vamos lá. E outra coisa, prestem atenção. Vou bater palma aqui e vocês dizem se tá muito alto. Ouviu? Não. Tá bom. Ouvi, tá normal. Tá bom, né? Pronto. Quando eu bater palma, a primeira palma eu vou bater palma e vou falar o nome da pessoa. Por exemplo, Jardel. Aí Jardel vai mostrar um objeto. Aí Cecília vai ter que incluir. Entendeu? Depois eu vou bater e falar Cecília. Ela vai mostrar um objeto, Jardel vai ter que incluir. Entendeu? Vamos lá. Então, 1, 2, 3 na praia, falando sobre o crush de Cecília que foi pego com droga. Atenção, gravando, vai. Cecília, você ficou sabendo do que aconteceu com o Ítalo? Pelo amor de Deus, o homem foi pego com drogas. Tu acredita nisso? Não, impossível. Ítalo, pego com drogas? Tem certeza? Quem foi que contou isso? Não contaram, não. Eu fiquei sabendo, eu vi que ele já foi pego com drogas. Olha, tava um malote, um pacotinho daquele, uma bolachinha daquela de... Jardel. Oi. Mostra o Objeto. objeto. E aí ele tava com um pacotinho daquele na mão e foi pego, a polícia chegou e foi o maior fuzuê na hora. Tem que incluir
o grampeador na conversa. Mas eu não acho que isso seja verdade, não. Podem ter, sei lá, visto, ele pode ter utilizado. Calma. Ele pode ter utilizado esse negócio aí que tu tá dizendo aí pra fazer outra coisa. Sei lá, ele poderia ter também dentro da bolsa dele um grampeador, alguma coisa do tipo, e utilizar pra outra coisa. Não, ele estava utilizando, era o pacotinho mesmo, parecia uma bola daquelas de coisa de Natal, um enfeite natalino, era uma bolinha desse tamanho, muito redonda, e a gente viu, parecia uma bolinha de Natal, tu nem imagina, e ele estava lá, e a polícia chegou bem na hora, e foi um maior fuzuê, foi um sacrifício, e todo mundo queria, olhando para ele, e começou a juntar Objeto, vai, Jardel. E aí foi aquela maior coisa lá na praia. Foi Mas também todo mundo fala mal de Ítalo. Também o menino não pode fazer nada que... Ai, Ítalo, que não sei o quê, que o menino é uma má influência, que não presta. O povo gosta muito de falar mal dele. Esses dias ele tava com um carregador na bolsa, disseram que era não sei o que também de droga. Pelo amor de Deus, o povo gosta muito de falar do bichinho. Não gosto disso, não. Tô até nervosa. Pausa. Ó, pessoal, tá fluindo o diálogo, porém tem que tomar atenção quando eu interrompo, tá? Porque, assim, é difícil mesmo, esse jogo é difícil, e vocês estão pegando ele, assim, da primeira vez. Então, por que eu tô fazendo isso com vocês? Porque quando vocês estiverem no tribunal, quando vocês estiverem fazendo a aula de vocês, né, apresentando, vai existir perguntas que talvez vocês não estejam preparados, e vocês precisam responder. Então, tem que... Essa entonação da voz que vocês usam tá ótimo para a ocasião que a gente tá usando aqui da praia e tudo. Só que tem que ter cuidado quando eu interrompo, porque vocês se atrapalham. Quando eu interrompo, eu falo, mostra um objeto, não sei o quê, aí vocês ficam, e volta para voltar para o raciocínio. Então, por exemplo, tenta continuar o diálogo e só me ouvir. Bateu palma, falei objeto, já mostra para outra pessoa poder incluir, tá certo? A gente vai finalizar com o último objeto da Cecília e eu vou pedir para o Felipe entrar. Só que o Felipe vai entrar como Ítalo, tá? Felipe vai chegar e tipo, vocês, meu Deus, Ítalo, faz alguma coisa aí, foi solto, o que aconteceu? Enfim, vamos lá. 1, 2, 3, continua do carregador. Vai, Cecília. Pois é, esses dias encontraram até um carregador na bolsa do menino, falaram que também estava usando aquilo ali para poder carregar um celular, que também falaram que esse celular era o celular que ele vendia drogas também. Objeto, Cecília. E eu não acredito, você tá falando aí que viu, eu não acredito nisso. Eu vi e estava todo mundo lá na praia e ele estava com mais um monte de coisa e de repente ele pegou de dentro a polícia revirou as coisas dele, encontrou uma escova de cabelo e ele começou a virar um fuzuê lá e juntou muita gente na praia e começou a todo mundo olhar para ele e as coisas caindo de dentro da mochila dele e espalhou coisas por todo o canto da praia e foi um absurdo. Foi muito difícil a situação que ele estava vivendo lá, foi muito constrangedora. O Ítalo ficou muito sem atitude, sem saber o que fazer, e ficou muito... Não, mas Ítalo tem irmã, né? A escova não quer dizer nada. Ele poderia ter usado, sei lá, usado a escova, comprado a escova, levar a escova para casa e no caminho ter interceptado e o povo falar que ele estava vendendo droga. Existem várias possibilidades. Isso não quer dizer que ele estivesse vendendo droga. E aí, gente, tudo bom? Vocês acham? Estava ali na praia de boa e chegou a polícia e já foi me abordando, que é isso, bota as mãos na cabeça e querendo me revistar e me acusando de droga, doido. Não. Eu tava falando aqui nesse instante aqui com o Jardel. Ele tava aqui falando que tu tava com uma bola de não sei o que na bolsa, tava com uma escova na bolsa, tava com um monte de coisa na bolsa. E eu falei que não poderia ser nada. Tipo, eu conheço você, eu sei da sua índole. Então eu falei pra ele que isso, sei lá, era impossível de acontecer. Ídolo, mas os outros não tinham levado tu preso? Tu já estava preso, eles colocaram até algema em tudo. Mostra o objeto, Felipe.
Que preso, macho. Eu só tava lá na praia de boa, ajeitando umas coisas, vendendo um ovo. Aí a polícia chegou com aquela brutalidade e tal. Tu sabe Tá como é vendo? lá. Um menino trabalhador, ó, Eu vendendo vi na hora que ovo, eles reviraram vendendo tuas coisas ovo. e revirou tuas coisas e a mochila caiu e quebrou 3 ovos que tinha dentro da bolsa. E eu fiquei O outro muito objeto. tranquilo. Vai, Jardel, fala do objeto. E a mochila estava cheia de coisa, parecia que você tinha feito compra e comprou um detergente, eu não sei o que é aquilo. Não, o rapaz tem consciência, né? Até álcool em gel na bolsa ele anda agora, tá vendo? Aí tu pensei que o menino tava vendendo droga. A deixa final agora. Pois eu fiquei muito assustado e eu achei que tu tava era preso. Pensei que a polícia já tinha levado tu preso e pensei que tu já estava respondendo, era o processo. Não, não, não. Eu também fiquei muito assustado, muito apreensível lá exercendo meu trabalho digno e fiquei totalmente constrangido com a polícia, toda aquela abordagem, a praia lotada. Eu fiquei muito constrangido. Não, eu que fiquei sabendo por Jardel também me senti constrangida por você também, pelo modo como a situação se deu. Ótimo, pessoal. Vamos encerrar essa atuação de vocês. Ó, adorei. Primeiro momento, adorei. E tenho algumas ressalvas. Quando vocês estiverem apresentando o trabalho de vocês, tenham cuidado na entonação de voz, tá? Isso são coisas muito importantes. Infelizmente, pelo tempo, eu não vou conseguir ensinar vocês algumas técnicas de voz, mas eu precisava fazer esse exercício para ver como vocês iriam interagir com o novo, né? Com a informação nova, como vocês iam incluir isso no roteiro e na história de vocês. E tenham cuidado com isso do tom de voz. Aqui foi muito leve, porque a gente estava brincando, vocês estavam se divertindo com a história, rindo dos objetos um do outro. Mas quando vocês forem fazer uma apresentação, ou quando vocês estiverem no tribunal do júri, pode chegar alguma pergunta para vocês que vocês não tenham pensado nisso antes, que vocês não tenham uma resposta pronta. Então, o que vocês precisam fazer? Sempre dê uma pausa dramática. Uma pausa dramática no cinema é sempre aquele momento em que a pessoa fica, e agora? O que vai acontecer? Só que cuidado, uma pausa dramática não é uma pausa longa, certo? Muitas pessoas confundem. Então, pausa dramática é só quando eu estou falando, esqueci uma coisa ou outra, e eu dou uma parada, dou uma olhada e continuo. Eu preciso jogar alguma informação. Então, tenham sempre alguma carta na manga. É isso que eu quero dizer. Sempre percebam as entrelinhas. Quando a pessoa estiver falando alguma coisa, por exemplo, nessa história que vocês estavam falando, o Felipe, que estava fazendo o papel do Ítalo, ele chegou bem de boa, falando, me pegaram lá, não sei o quê, nananã e tal, mas ele poderia ter chegado de uma forma bem revoltante, né? Ele poderia ter chegado já brigando, o que é que vocês estão falando de mim? Por que é que vocês estão falando isso de mim? Você tem prova? Me mostra as provas que você tem. Então, se ele chegasse de uma forma assim, automaticamente, vocês iriam responder dessa forma, porque vocês iriam querer responder no mesmo nível de voz, de entonação de voz. E quando a gente vai chegando na adrenalina, que a gente chama no cinema do ponto, do êxtase do ponto, por exemplo, a gente pode chamar o contraponto, que a gente chega num momento que é bem crucial das cenas. Então, é isso que acontece, né? Então, tem que ter cuidado quando vocês estiverem apresentando esse trabalho de vocês, que é voltado para o tribunal do júri, para vocês verem qual é o tipo de entonação que vocês vão utilizar. Porque a entonação de vocês entregam vocês. Essa é a verdade. Se você estiver nervoso e você falar e você não conseguir conter o nervosismo na sua voz, as pessoas vão achar, olha, sabe nem falar. Como é que vai defender essa coisa? Esse coitado vai ser preso, um negócio desse. Então, assim, e o mais importante é que você tenha essa visão sobre você. Porque, gente, é comprovado. Se você tá ali sentado, você sabe tudo, ponta a ponta. E se você colocar na sua cabeça, nossa, eita, tá chegando minha vez, tô ficando nervoso, não sei o quê, você vai estar muito nervoso. Não é pouco, não, é muito mesmo, porque isso
são coisas que você vem mastigando. E no cinema a gente dá o nome de monólogo interno. Monólogo interno é quando eu venho preparando a minha emoção para jogar para fora, né? É quando eu faço, tem até uma técnica que é bem legal, mas não dá tempo de eu mostrar para vocês aqui, que você vai respirando, respirando, e automaticamente o seu olho vai um pouco lacrimejando, que é uma técnica que você faz para chorar no cinema, e você faz pela respiração. É a mesma coisa que acontece quando vocês vão fazer uma apresentação de trabalho, e vocês automaticamente já pensam na hora de eu estou nervoso. As pessoas vão estar olhando para mim, alguém vai me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Então, tudo isso vai buscar vocês para isso, né? Outra coisa é cuidado. O tribunal do júri, por mais que tenham, exija muita expressão corporal de vocês, exija muita oratória de vocês e argumentação jurídica, também exige que vocês se ponderem. Então, lembrem, o tribunal do júri não é um espetáculo teatral. Calma, né? Muita gente acha que é justamente isso, por ter todo aquele simbolismo. As pessoas têm mania de abrir muito as mãos para falar, de abrir muitos braços, então tem que ter cuidado com isso, senão o juiz vai olhar para você e vai dizer, meu amigo, você está confundindo os palcos, né? Então tenha cuidado em relação a isso. Faça sempre a base. Uma coisa que vai deixar você sempre correto nas suas expressões faciais e corporais é fazer a base, porque se você faz a base, todo o seu corpo se encaixa. Se você for para um lado, ele vai também, para o outro, ele vai também, e você não precisa ultrapassar esse limite. Esse limite, quando eu falo, por exemplo, aqui vocês estão me vendo num quadrado, né? Isso é um ângulo, aqui, ó. Vocês estão me vendo, não é super zoom, mas quase um zoom. Vocês estão me vendo aqui do ombro para cima. Então, o que é que acontece? Esse é o meu limite. Se eu estou falando com os braços abertos, vocês nem estão vendo meus braços. Então, tem que ter cuidado no espaço que você tem para falar, tá? Então, tenha sempre isso, porque a postura conta muito nas apresentações e afins. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Alguma pergunta? Não, tudo tranquilo. Alguma queixa? Nada, tudo certo. Agora, pessoal, eu vou pedir para todo mundo pegar uma folha de papel, desenhar um tabuleiro de Ouija que a gente vai jogar. Tô brincando. Então, chegou 8 horas. Muito obrigada por terem participado, né? Jardel, Cecília, Felipe, principalmente, que apareceram aí para eu conhecer vocês. Não conhecia. Paloma, que participou também aí nos bastidores, o Rafael, o Alisson falou alguma coisa. Acho que é a Alisson. A Islan, na verdade. A Islan falou alguma coisa também. Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre essas temáticas de argumentação jurídica, pode me procurar ou mandar mensagem. Tem muitas técnicas que eu não passei para vocês, infelizmente, porque o tempo é curtíssimo, a gente não consegue aproveitar muito, né? Eu precisaria pelo menos uma semana com vocês para explicar tudo o que acontece no tribunal do júri, tudo que acontece num palco de teatro e tudo que acontece numa produção de cinema. Então, são coisas, assim, totalmente diferentes, que vocês precisam, o comportamento que eu tenho no tribunal do júri tem semelhança com o teatro e tem semelhança com o cinema, né? E aí são vários leques que eu poderia passar aqui uma semana conversando com vocês e não ia acabar o assunto. Então, obrigada, espero que vocês tenham gostado, né, dessa nossa conversa, um pouquinho aí sobre as dicas e técnicas. Tentem colocar isso em prática, tá? É importante, vocês vão ver a diferença no dia a dia de vocês, como é que vocês falam, como isso acontece. Até hoje eu uso todas essas técnicas, né? Seja no cinema, seja numa palestra ou numa entrevista na televisão. Eu sempre uso essas técnicas e sempre funcionaram. Porque o nervosismo é eterno, assim. Até hoje, se eu for para a televisão para dar uma entrevista, eu fico aquele friozinho na barriga e tal. Mas as técnicas têm me ajudado muito. Então, se você for assistir alguma coisa minha, você vai achar que eu nem estou nervosa, sendo que eu estou nervosa. Mas é esse controle que a gente precisa tomar e entender
também na área do direito, né? Até porque vocês precisam passar uma segurança muito grande para as pessoas, né? Uma responsabilidade muito grande quando a gente está nessa profissão e lida com a população. Por isso que eu uso muito uma linguagem simples, né? Porque eu sempre falo, olha, não vou falar juridiquês aqui, nem ficar citando artigo nem nada, porque isso é uma coisa que nós que somos do direito entendemos, mas as pessoas que não são do direito não entendem, né? Que não estuda, que não tem essa formação. Se você for todo de terno para uma favela, as pessoas vão ter medo de você. Então, tem que ter cuidado em relação à forma como você se comporta diante da sociedade. E é isso, muito obrigada. Aí fica aberto aí para vocês, se quiserem fazer alguma. Obrigada. Tchau, tchau. Sempre um prazer. Obrigada, Cecília. Então é isso, povo. Eu deixei meu Instagram aqui no chat para vocês. Daqui a pouco eu vou fazer uma live sobre editais culturais. Talvez se alguém aqui gostar do tema e tiver interesse, vai poder lá assistir também. Eu sempre faço algumas programações sobre direitos culturais. É isso, obrigada, espero que vocês tenham gostado. Fale bem de mim para a Francilda, viu? Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Jardel. Tchau, até mais. Só não gosto muito de filme de terror, tenho medo. Os meus você vai gostar.